Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vocês sabem muito bem que o nosso canal, basicamente, ele não fala de publicações novas de quadrinhos, né? A gente procura falar sempre de publicações mais antigas que já estão consolidadas, que já são consideradas muito boas ou outras que não são boas. A gente aí faz uma crítica adequada, mas sempre é um material que já passou por um julgamento, o julgamento da história, do tempo, tal. As novidades ainda estão muito na base da empolgação, da novidade, então não são as melhores para o canal Coisa de Colecionador, tá? Mas eu também não me furto a falar um pouquinho sobre algumas novidades, quando eu acho que elas têm algum destaque, quando elas têm alguma relevância, quando elas podem vir a se transformar em alguma coisa realmente consolidada. Elas podem vir a ser consolidadas. Então, eu queria falar agora aqui para vocês sobre alguma novidade que está saindo na DC Comics e no universo do Batman. Logicamente, eu estou falando de Batman Silêncio. O Batman Silêncio parte 2, né? Batman Silêncio parte 2, que a Panini está publicando em 3 edições, mas que o original americano saiu em 6 edições, tá? A edição atualmente é uma edição de 48 páginas. Muito bem. E é lógico também que quando uma história em quadrinho, ela é uma história em quadrinho nova, também existem as histórias que merecem apenas um comentário breve, um breve e comentário de bom ou ruim, vale ou não vale, a história é escrita por fulano de tal, a arte é do outro fulano, e a história é isso e a arte é aquilo. Acabou. Pronto. Não se precisa ir muito longe para definir uma história em quadrinho nova, apenas, digamos assim, para contextualizar o que ela representa. Mas quando você fala de Batman Silêncio Parte 2, não é bem assim que a coisa funciona. É bem mais complexa. Por quê? Porque nós estamos falando de um dos ícones de colecionadores, né? Estamos falando de Batman Silêncio, que foi publicado mais ou menos em 2002, né? E foi um grande momento das histórias em quadrinhos do Batman. Sem dúvida nenhuma, é um dos melhores arcos de história em quadrinho do Batman. Logicamente, eu sei que tem gente que não gosta, mas não resta dúvida que tem um valor muito importante na mitologia do Batman, que inclusive foi a criação de um personagem novo relevante, um personagem novo que acabou ficando dentro dessa mística do Batman, né? Muito bem. E além disso, você tem aqui os autores originais da série. Você tem o Jeff Loeb, que é um autor respeitado, não é um dos meus autores favoritos, porque tem uma carreira um pouco irregular, mas que tem muita coisa boa na bagagem dele, tem um bom currículo. E o Jim Lee, né? Mas falar do Jim Lee é simplesmente falar de um dos maiores artistas de quadrinhos de todos os tempos, inegável, que tem um traço muito característico e muito bonito, né? É um artista do estilo que eu gosto muito, porque ele procura representar a figura humana o mais próximo da realidade, logicamente com uma certa liberdade poética, né? Porque também ninguém quer ver um Batman que parece com um ser humano magrinho, fraquinho, né? Ou comum, não. Você sempre vai imaginar o Batman como um sujeito grande, poderoso, forte, musculoso, mas dentro de um limite de razoabilidade, de verossimilhança, né? Verossimilhança é quanto mais você se aproxima da verdade, da realidade. Então, o traço do Jim Lee é muito importante por causa disso. A figura humana dele é espetacular. E também ele é muito caprichoso com detalhes, ele é muito caprichoso com cenários. É um artista que é extremamente completo e que evoluiu muito na vida dele, muito mesmo, e continua se tornando cada vez melhor. É uma coisa também sensacional. Tem artistas que decaíram na qualidade do trabalho conforme o tempo passou. Não é o caso do Jim Lee. O Jim Lee sempre se superou a cada nova obra. Atualmente ele produz muito pouco, né? Já está rico, está bem de vida, está com o boi na sombra,
Então ele produz pouco, mas continua se aprimorando, continua se superando, não tenha dúvida nenhuma. Se você olhar a arte dele lá no início da Marvel e for acompanhando periodicamente, você vai vendo que a arte dele sempre melhorou, né? E nesse momento aqui eu não tenho a menor dúvida, a arte dele está absolutamente espetacular, fazendo o Silêncio Parte 2. Muito bem. O momento atual da DC Comics é um momento peculiar, é um momento complicado, porque tanto DC quanto Marvel estão passando por momentos de crise, né? Não estão vendendo mais tanto quanto vendiam anteriormente. Apesar da propaganda intensa, poderosa, dinâmica, avassaladora da DC Comics, que está investindo muito mais no marketing, em fazer promoções e dizer que não, porque o universo absoluto é um sucesso, é espetacular, nunca a DC vendeu tanto, os títulos mais vendidos são os da DC Comics. Apesar disso tudo aí, a gente sabe muito bem que isso não é verdade. É muito bom para o marketing, para a propaganda, mas não é verdade. E aí, tanto é que a Marvel e a DC já estão planejando os crossovers, né? Os famosos os encontros Marvel e DC. Isso sempre acontece, pode pesquisar na história. Todas as vezes que começam a planejar crossover Marvel e DC, é porque ambas as editoras não estão indo bem. As histórias não estão boas, as revistas não estão vendendo bem. Isso é um sintoma muito forte e, mais uma vez, tenta-se de tudo para tentar recuperar as vendas, né? Daí a ideia do universo absoluto, tal, que eu já critiquei em diversos vídeos, não gosto nem um pouquinho, tal. Mas no meio disso tudo aí surge então essa esperança aqui, que é o Silêncio Parte 2. Muito bem. Nos Estados Unidos, o Silêncio Parte 2 foi publicado dentro da revista do Batman, da revista mensal do Batman, que começou a ser publicada em 2016. Em 2016 começou a ser publicado essa revista nova, essa série nova do Batman. E nos números 158 até o... São 6 números, né? 158, 159, 160, 161, 162 e 163. Até o 63 foi publicada essa sequência com 6 partes do Batman Silêncio Parte 2. Tá. Aqui no Brasil, é importante dizer também, gente, é o seguinte... Quando se trata de uma obra como essa, não basta eu dizer, o artista é fulano e o escritor é Beltrano, então por isso é muito bom, tal, não sei o quê. Não, não basta. Eu tenho que fazer uma coisa mais detalhista, eu tenho que apontar os erros e acertos da edição, tá? Eu acho importante, porque é realmente o primeiro material bom, de destaque, interessante, diferente e de qualidade que surge nesse universo atual da DC Comics, tá? Logicamente, eu tenho que concordar que, para variar, é o Batman que sobrevive, né? Porque se nessa fase nova do Sem Limites, né? Que é o novo logozinho da DC, Sem Limites, tal, não sei o quê, muito bonito no discurso, mas na prática não tem quase nada. Dentro desse livro Sem Limites, quase tudo que está sendo publicado, não estou nem falando do universo absoluto, não. Estou falando do universo tradicional, que já é uma coisa estranha, né? Você tem 2 universos convivendo nas publicações atuais da DC Comics. Mas, enfim, eles estão fazendo isso. O único título que se destaca é exatamente o do Batman. Eu vou gravar um vídeo falando sobre essa nova sequência do Batman dentro do Sem Limites, sem ser o absoluto, tá? Mas aqui, esse material realmente sobressai, mesmo dentro do Sem Limites, mesmo dentro do universo tradicional Sem Limites. Muito bem. E aqui os erros e acertos da edição. Primeira coisa, eu tenho que confessar que eu não gosto muito dessa estratégia da Panini, aí é da Panini, de retirar da edição mensal do Batman esses 6 números. Não concordo com isso, eu acho que isso não é interessante, é muito mais legal ter colocado dentro. Porém, é um golpe de marketing, né? É uma estratégia de merchandising, né? Vamos vender separado isso aí, porque isso aí vai ter um público maior. Se nós pusermos dentro da revista do Batman normal, vai ficar junto com um monte de outras coisas, não vai ter um destaque adequado. Então, a Panini decidiu publicar isso em edições especiais. Não concordo, mas é o que foi feito. Mas para piorar isso daí, e isso sim é um defeito que eu acho implacável, um defeito que não tem perdão, imperdoável, é o formato.
Esse formato, esse maldito formato da lombada quadrada. Eu detesto lombada quadrada desde sempre. Eu acho péssimo. Eu sei que os americanos também usam a lombada quadrada quando eles publicam os trade paperbacks, que são aquelas edições que compactam todo um arco de história. Então eles usam esse método também. Mas não é adequado nem lá, nem aqui, nem em lugar nenhum. Essas histórias em quadrinhos são planejadas editorialmente pelos artistas, pelos desenhistas, né, para serem feitas, para poderem ser abertas plenamente, né? Eu vou até pegar aqui uma edição do Batman para mostrar o que eu tô falando aqui para vocês. O Batman tradicional, tá aqui, ó. O Batman Sem Limite tradicional, tá? Que é onde deveria estar sendo publicada essa edição do Silêncio, deveria estar saindo nessa revista aqui. Ele é capa grampo. Capa grampo é uma capa ótima, é a capa que eu mais gosto. Por quê? Você pode abrir a edição em 180 graus. Tá aqui, ó, 180 graus, 180 graus, né? Completa, você pode olhar a página inteira, tal. Se o artista usar de ocupar a página toda com a arte, ou principalmente se ele fizer uma arte continuada, uma arte que começa numa página e termina na outra, a edição capa grampo é perfeita. Mas, infelizmente, a Panini tem essa mania chata dessa capa lombada quadrada aqui, que é uma porcaria em todos os sentidos. Primeiro porque ela é colada, então o risco dela já é maior. A segunda é porque na hora de você apreciar a arte, você não pode abrir muito. Se você abrir muito, a possibilidade de descolar é ainda maior. E mesmo que você abra bastante, ainda assim vai ficar faltando arte. Você não vai enxergar a arte toda. Olha bem essa sequência aqui. Olha bem isso aqui. É um painel único. Isso aqui em cima é um painel único. Esse aqui embaixo é outro painel único de arte. E está interrompida porque você não tem como abrir. Se fosse na capa grampo, você poderia abrir completamente. Isso estraga demais. A arte do Jim Lee é uma arte que explode na página. Ela excede a página. Mesmo quando ele não faz uma arte continuada, que é uma arte que começa numa página e termina na outra, as imagens dele são de tomar toda a página. Então fica muito mais difícil de você apreciar a obra do Jim Lee com essa porcaria dessa lombada quadrada. Queria achar uma outra página aqui em que ele faz isso, que ele fez isso algumas vezes aqui durante a edição. Usada, olha aqui, ó. Olha só. 2 painéis que continuam de uma página para outra. Fica uma porcaria de você olhar assim. Então, infelizmente, é isso daí, tá? Como o vídeo já está ficando muito longo, já está ficando com 12 minutos, eu vou dividir em 2 partes, tá? Então, eu vou fazer uma continuação num outro vídeo em que eu vou falar de mais detalhes, agora um pouco mais sobre a história propriamente dita. Tá bom, gente? Até a próxima.